Mano, tudo bem? Gente, a gente vai fechar hoje a matéria desse bimestre com o estudo do sangue, né? A gente viu aí o aparelho circulatório, sistema circulatório, né? Funcionamento do coração, e aí nada mais justo do que terminar com o sangue para que na próxima semana a gente faça uma revisãozinha, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, do que o sangue é composto? Antes de eu começar a falar isso tudo, eu vou dizer pra você que gosta de anime, né, que tem Netflix aí, tem facilidade pra ver na internet, tem um anime muito legal lá chamado Cells at Work. Não sei se você já chegou a ver. É um anime, né, ou seja, um desenho japonês. Pessoal que gosta de K-pop aí, eu sei que japonês não é K-pop, tá? Pelo amor de Deus, mas eu só estou tentando fazer uma graça. Então, pra quem gosta aí de coisas orientais, né, talvez melhore. Não tem dublado, só tem legendado, né, em português, óbvio. Mas esse anime é legal porque cada personagem é uma célula do sangue. Então ajuda muito a entender o que a gente vai fazer aqui. E são 12 ou 13 episódios só, então é bem curtinho, é bem rapidinho e eu acho que é bem bacana, tá? Vai ficar como dever de casa aí você ver esse anime no Netflix hoje, tá bom? Então vamos lá. O que é o sangue, do que é composto o sangue, tá? Eu vou fazer com vocês uma aula bem direcionada. Uma aula que eu faço com os meus alunos lá da enfermagem, por exemplo, pra gente ver coisas mais práticas, que eu acho que fica mais interessante, tá? Então vamos lá. Do que o sangue é composto? Uma parte do sangue ela é líquida e ela vai receber o nome de plasma, certo? No plasma estão mergulhadas as células sanguíneas, que são as três que a gente mais vai falar aqui, que são os glóbulos vermelhos ou hemácias, né? Aqui embaixo está escrito hemácias, mas também pode ser glóbulo vermelho o nome. Os glóbulos brancos e as plaquetas, que são fragmentos de célula. Repara que quando a gente vai. Isso aqui é um tubinho que você tira lá quando você vai fazer coleta de sangue, né? Sai um tubinho tipo esse daqui. Depois que a gente pega esse tubinho, eu já trabalhei em laboratório de análises clínicas, né? Então, trabalhava lá dentro, né, de verdade, não coletando sangue, mas assim, fazendo análise de sangue, né? Então a gente pega esse tubinho e bota numa centrifugadora, que é tipo uma máquina de lavar assim, né? Mais ou menos, que ela vai rodar e vai centrifugar, e aí ela vai jogar toda a parte pesada do sangue, né? Que é a parte sólida que a gente chama, para baixo, que é onde tem essas células, e a parte líquida, que é o tal plasma, né? Que ali no plasma tem água, sais minerais, enfim, alguns outros nutrientes, algumas outras coisas que tem no sangue. Mas as células mesmo, essas três células que a gente vai ver, né? Os glóbulos vermelhos, os brancos e as plaquetas, elas ficam mais para baixo, porque elas são partículas sólidas. Tá ok? Então vamos lá. É, Mas para que serve o sangue? Né? Já que a gente está estudando o sistema circulatório, fica bem mais fácil a gente entender a função do sangue, tá? Porque algumas coisas a gente já comentou lá. Então, por exemplo, o sangue é responsável por transportar o oxigênio e nutrientes para todas as células do corpo, né? A gente falou isso, imagina, o oxigênio chega aqui em cima, nos pulmões, mas ele precisa chegar lá no dedão do meu pé, que está mexendo agora. Meu dedão do pé está mexendo agora, você não está vendo, mas ele está mexendo. Como é que o oxigênio chega lá embaixo? É pelo sangue, né? Pelo sistema circulatório, óbvio, que é composto de sangue, tá? O sangue também precisa recolher das células o gás carbônico, né? Que as células vão produzir, que tem que pegar o sangue tem que pegar o gás carbônico para voltar aqui para o pulmão, para a gente mandar esse gás carbônico para fora, tá? O sangue também atua no transporte de hormônios até os locais em que eles devem atuar. Então a gente vai ver assim que alguns hormônios, o último sistema que a gente vê, se eu não me engano, que é o sistema endócrino, a gente vê que os hormônios eles atuam em diversas funções do corpo, mas eles não são produzidos lá. Vou dar um exemplo. A gente tem hormônio que é produzido aqui em cima no sistema nervoso central, que vai atuar lá embaixo no aparelho reprodutor, por exemplo. Os hormônios envolvidos no ciclo menstrual, né? Enfim, todo o processo de gestação. Então, para daqui cair para o sistema reprodutor, tem que ser pelo sangue, tá? O sangue também ajuda a nos proteger contra agentes estranhos, porque uma das funções do sangue é exatamente a proteção, né, do nosso corpo, a imunidade que a gente chama, tá? Então, grande parte dentro do plasma, né? Porque a gente viu aqui, ó, que eu tenho duas coisas, o plasma e os elementos figurados, que são as células, tá? Do plasma, né? Quase que inteiro o plasma aí é água, né? Que é um líquido de cor amarelada, tá? Olha aqui a corzinha dele, ó, meio amareladinho, tá? E, além da água, né? Nos outros 10%, o que tem lá no plasma? Vão ter
perdão, vão ter nutrientes, oxigênio, gás carbônico e hormônios, tá? Não tem muita coisa mais não. E aí agora, entrando então para as funções das células, isso aqui vai ser muito importante, tá? E não tem como eu não perguntar isso, tá? Porque é muito básico do que a gente precisa fazer aqui. Então vamos lá. A primeira célula que a gente vai ver aqui são as hemácias, os glóbulos vermelhos. Tudo bem? Os glóbulos vermelhos também são chamados de eritrócitos, né, ou hemácias. São células discoidais, em formato de disco, anucleadas, elas não têm núcleo, repletas de moléculas de hemoglobina, que é uma proteína responsável pela cor vermelha do sangue. Então, o nosso sangue tem essa cor vermelha por causa dessa molécula, que é a hemoglobina, tá? As células do sangue, gente, esses glóbulos vermelhos, na verdade, né, que eu vou chamar de hemácias, tá? Eu acho que fica mais fácil, as hemácias. As hemácias, elas são redondinhas, mas elas são achatadas no meio, tá? Porque elas não têm núcleo, então elas são achatadinhas. Já essa hemoglobina, né, que é a substância que deixa o sangue vermelho, ela é muito importante porque é ela que transporta o oxigênio. Então o oxigênio, quando eu estou em sala eu até faço um negócio com a caneta, mas acho que aqui não vai dar, porque essa caneta aqui não é assim não. Mas é tipo assim, ó, a hemácia é essa daqui, né, vermelhinha. A hemácia, ela pega o sangue, não vai caber porque a caneta não é a mesma, não é do mesmo fabricante. Vamos fingir que coubesse, ó. A hemoglobina é uma proteína, é uma parte da célula, pensa nisso, e a hemoglobina, ela liga no oxigênio. Pensa que o oxigênio é essa tampinha azul aqui, tá? Então a hemoglobina, o oxigênio se liga na hemoglobina, né? São 4, na verdade, ferros que a gente tem também, e aí vai transportar esse oxigênio, tudo bem? E aqui que acontece quando a gente não tem muitas células vermelhas? Por quê? Você já ouviu falar do quadro de anemia? A pessoa fala assim, tá muito anêmico, tá muito branquinho, tá muito pálido, não tá muito ativo assim, né? Tá mais cansado e tal. Isso acontece quando a gente não consome alimentos ricos em ferro, né? Carnes vermelhas, feijão, verduras, enfim, em quantidade suficiente para formar a hemoglobina, né? Porque a hemoglobina tem ferro dentro dela. Então, quando você não se alimenta direito, não come ferro, você pode ficar anêmico, tá? Uma das evidências que a gente vê se o paciente está anêmico ou não é a quantidade de células vermelhas do sangue, tá? É a quantidade de hemoglobina também. A gente vai falar disso depois. Ótimo. Já os glóbulos brancos, né, a gente viu os glóbulos vermelhos, que eram as hemácias. Já os glóbulos brancos, a gente chama eles também de leucócitos, tá? São células, no geral, esféricas e nucleadas, bem maiores do que as hemácias. Normalmente, aí eu tenho cerca de 4.000 a 12.000 leucócitos, né, no sangue humano, em cada milímetro cúbico. A principal função dos glóbulos brancos é controlar os processos inflamatórios e defesa do corpo, né? Então, está relacionado com a questão da imunidade, que a gente já teve uma aula só de imunidade, né? Aula de saúde que a gente teve, tá? Então, os glóbulos brancos atuam no processo de defesa do corpo contra agentes infecciosos. E aí, assim, tem diversos glóbulos brancos, vários, tá? A gente tem os monócitos, macrófagos, os linfócitos, eosinófilos, basófilos, e a gente não vai falar de todos eles, porque não dá tempo, né? E eu acho que o foco aqui é falar dos principais, tá? Mas de uma maneira geral, a gente vai ter os glóbulos brancos envolvidos no processo de defesa. Cada uma dessas células que eu falei, ela faz uma coisinha da defesa. Aí eu separei aqui um grupo de glóbulos brancos para a gente falar mais, que eu acho que é interessante, assim, né? É o que eu mais vejo de importância, tá? Que são esses daqui, ó, os linfócitos, tá? Até porque a gente já falou de anticorpos, por exemplo, tudo bem? Então, os linfócitos, eles têm várias funções no seu corpo, tá? Todas elas relacionadas com a questão de imunidade. Então, por exemplo, o linfócito B é aquela célula que vai produzir anticorpos. A gente falou dos anticorpos, que são aquelas estruturas de defesa do seu corpo. Então, os linfócitos B, eles vão ser... como é que eu posso dizer? Eles vão ser, enfim, ativados, né, pela presença dos antígenos, né, que a gente fala, e vão serem estimulados a produzir os anticorpos, que são essas estruturinhas aqui, ó, tipo em Y. Esses são os anticorpos. Tá? Tudo bem?
Então, o linfócito B produz anticorpo. Vou começar pelo CD8 aqui embaixo. O linfócito T, CD8, ele é um linfócito citotóxico. Tu já jogou Free Fire? Tu vai lá no Free Fire e aí tu tem aquele cara que vai na frente, né? Lá da infantaria, sei lá. Eu nunca joguei. Eu já joguei um pouco Free Fire, mas eu sempre morro. Aí quando eu jogo Free Fire, eu caio lá, né? E fico escondido aqui, ó, olhando pro lado pra ninguém me ver. Aí teve um dia que eu quase consegui ganhar. Tava eu e outro cara. Mas aí ele me achou que ele veio por cima de um morro, sei lá, ele pulou em cima de mim e me matou, uma pena. Mas tem aquele cara lá no time do Free Fire que ele vai na frente matando, né? Esse cara aqui é o CD8, é o linfócito que vai destruir as células, tudo bem? Esse linfócito que destrói as células, ele é chamado de citotóxico também, enfim, exatamente por isso, tá? E eu preciso ter alguém para coordenar esse rolê todo, para organizar isso tudo. Eu preciso ter alguém para chamar o linfócito B para produzir anticorpos, para chamar o CD8 para destruir as células, né? Quem é esse cara que vai coordenar isso? É o TCD4. Então o CD4 é o linfócito auxiliar que a gente chama. Ele vai controlar e vai coordenar a resposta imune. Tudo bem? Ele que vai chamar, ó, linfócito B, chega aqui, tem que produzir anticorpos, que chegou o coronavírus aqui, a gente não quer, né? Então o linfócito TCD4 ele vai organizar, ok? O B produz anticorpos, o CD8 destrói as células infectadas e o CD4 controla a resposta imune. Tudo certo? E a última célula aqui para a gente ver são as plaquetas, né? Que na verdade são fragmentos de célula que a gente chama. As plaquetas ou trombócitos são fragmentos citoplasmáticos anucleados de forma irregular ou oval, né? A gente tem aproximadamente aí 300 mil plaquetas por milímetros cúbicos, certo? E elas evitam a perda de sangue porque promovem a coagulação sanguínea. O que é coagulação sanguínea? Vou fazer aqui com a minha caneta, é o seguinte, ó. Quando eu faço um machucado, eu começo a sangrar, né? Eu tô sangrando aqui, ó, sangrando sem parar. Eu não fico sangrando para sempre, né? Porque chega uma hora que isso aqui vai fechar, né? Eu não vou ficar sangrando para sempre. Vai chegar uma hora, é bom que eu preciso tomar banho, ó. Já tô tomando banho, ó. Vai chegar uma hora que eu vou fechar esse machucado, né? O que é fechar? Estancar o sangue, digamos assim. É exatamente essa ação das plaquetas. Ela vai coagular o sangue. Ela vai fechar aquele machucado, né? Óbvio que fechar ali é questão da pele, tudo bem. Mas quando eu digo fechar o machucado, perdão, quando eu digo estancar esse sangue, né? Ela faz uma rede que impede que o sangue continue vazando, né? Então ela vai atuar nesse processo aí de coagulação sanguínea, tudo bem? Aí eu trouxe aqui um exame de sangue para a gente trabalhar. Eu vou fazer o primeiro e quero que você depois pesquise os outros, tá? Vai ser o exercício de hoje. Não vai ter mais nada não, é só isso daqui, tá? Porque já foi uma aula bem extensa. Então olha só, repara que eu tenho aqui 3 pacientes, 1, 2, 3. Eu tenho a quantidade de glóbulos vermelhos, leucócitos e plaquetas desses 3 pacientes, tá? E eu tenho padrão. O que é o padrão? O padrão é para você comparar, né? O padrão é o que eu tinha que ter. Então, sei lá, eu tinha que ter entre 4.300 e 10.000 leucócitos. Será que eu tô dentro desse número? Se eu tô, ótimo, tá tudo tranquilo com essa célula. Se eu não tô, tem alguma coisa errada. O que será que tá errado? O que será que isso está causando no paciente? Tá? É óbvio que esse padrão, gente, ele não é único, tá? Eu trouxe um padrão aqui X só para a gente trabalhar. Mas essa quantidade de células do sangue, ela não é igual para todo mundo. Ela vai variar em relação a sexo, vai variar em relação à idade, tudo bem? Então isso varia. Em relação a peso nem tanto, mas sexo e idade são coisas que vão afetar a quantidade dessas células, tá? Então eu vou fazer o primeiro, olha só. Paciente 1. O paciente 1 possui deficiência de qual célula e o que isso indica? Eu quero que você faça do 2 e do 3 depois. Então eu vou ver o 1, ó. O 1 tem 7 milhões e 500 glóbulos vermelhos, né? Teoricamente, ele está um pouquinho acima, né, do padrão, mas não está abaixo, né? O ruim é quando está abaixo, né? Mas vamos lá. Os leucócitos do paciente 1 estão marcando 560, só 560. E o meu comparativo é de 4.300 a 10.000. Então ele está muito abaixo,
né? Vamos ver as plaquetas. As plaquetas dele estão na ordem de 250 mil. Tá dentro, né? Porque o padrão é de 150 a 500. Ele tá em 250, tá dentro. Agora, qual é a célula que ele tem deficiência, então? O leucócito. Porque o leucócito dele tá 560. E tinha que estar o quê? Entre 4.300 e 10.000. Não está. Então tem alguma coisa errada. Tudo bem? Então, qual é a célula que tem deficiência? Leucócitos. Se ele está com baixa quantidade de leucócitos, é só você pensar qual é a função dos leucócitos. A gente não viu que os leucócitos fazem defesa do organismo? Então, se eu não tenho muita célula que está defendendo meu organismo, tô doente, né? Tô mal, tá? Então, o que isso quer dizer? Pode indicar que ele está com alguma infecção, por exemplo, né? E aí isso tem a ver com essa baixa quantidade de células brancas dele, tá? Só tô dando uma olhada aqui que eu acho que o paciente 2 não tem nada, né? Do que eu tô vendo aqui, deixa eu ver. Eu botei errado. O paciente 2 não tem nada, o dele tá tudo dentro, ó. 5.100 tá dentro, 6.100 tá dentro, 260 também tá dentro. Mas o paciente 3 tem alguma coisinha errada nele. Tem várias coisinhas erradas nele. Né? Então o 2 não tem não, mas o 3 tem deficiência de 2 células. Aí eu quero que você tente entender, identificar o que isso quer dizer. Então ver qual é a célula dele que está deficiente e o que isso indica. Vou dar um exemplo. A gente viu que vou dar o exemplo dos 3, tá? Vamos lá. Se eu não tenho leucócitos, se eu estou com baixo número de leucócitos, isso indica que eu posso estar doente com alguma infecção. Se eu não tenho um alto número de glóbulos vermelhos, né, que são as células que transportam oxigênio, lembra que a gente falou do quadro de anemia. Se eu não tenho muitas plaquetas, quer dizer que eu não estou coagulando direito o sangue. Então eu posso estar com uma predisposição maior para fazer sangramento, por exemplo. Tá certo? Então isso é interessante para depois, quando vocês tiverem aí acesso aos exames de sangue de vocês, dos familiares de vocês, vocês podem pegar para dar uma olhada, tá? Quando a gente voltar ao presencial ou em alguma outra oportunidade, eu tento trazer uns exames de sangue para a gente poder trabalhar, tá bom? Gente, no mais era isso. A aula de hoje foi bem extensa, né? Por isso que eu não quis passar muito exercício, né? Porque já vai ter muita coisa para copiar. Mas é isso. Semana que vem a gente se encontra para a revisão. Tchau.